Então a gente tem um processo bem rigoroso, porque essas informações do Brasil, elas vão para um network de empresas. Esse network vai para um cluster de empresas, de networks. Caraca. E esse cluster de networks consolida o resultado do grupo. E antes de começar esse podcast, eu queria te dar um recado. De a cada 10 empresas, 8 contratam prestadores de serviço para a sua operação. Isso mesmo, provavelmente a sua empresa também adere a esse tipo de modalidade. E é por isso que a gente criou o Contrata PJ, um sistema de gestão de prestadores de serviço para mitigar riscos trabalhistas e aumentar a eficiência do seu time, seja ele RH, jurídico ou financeiro. Saiba que você pode ter um sistema muito robusto por apenas R$ 29,90. Isso mesmo. A partir de R$ 29,90 você já tem acesso a esse sistema que pode mudar o jogo do seu negócio. Não deixe de verificar aqui no descritivo no nosso site ou através desse QR Code. Dito isso, vamos ao podcast. Fala pessoal do Papo de CEO. Hoje eu tô com um amigo, um cara que inclusive a gente se conheceu no G4, a gente troca muita figurinha. Fabiano Maciel, Country Manager da Reply. Tudo bem, Fabiano? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo Pô, ótimo. Que bom, beleza. tô feliz que você tá aqui, cara. Obrigado pelo convite, cara. Pô, um cara que eu admiro bastante, viu, cara? Esse senhor que vos fala, que vos falará, tem uma história muito maneira. Convidei ele aqui porque... Enfim, né, a gente já se conhece, eu já acompanho um pouco a Reply, um pouco do que você faz e principalmente a forma como você gosta de gerir. Então, para mim tá sendo uma honra poder estar trocando ideia contigo. Não, imagina. Tirando o senhor, o resto tá tudo tranquilo. Boa. Fabiano, vamos começar pelo início. O que a Reply faz para contextualizar a galera? Tá, a Reply é uma multinacional italiana, né? É um grupo de mais de 180 empresas no grupo Reply. É uma empresa de capital aberto na Europa, na Itália, na bolsa italiana. A Reply é uma empresa de integração de sistemas, consultoria. E aí a gente atua aí, assim, nas mais diversas áreas. A gente praticamente hoje, com o tamanho da Reply, a gente... com esse ecossistema de empresas, a gente consegue aí atender praticamente em termos de tecnologia, em termos de mercado, praticamente todos os segmentos de mercado e praticamente usando aí os principais players de tecnologia, Microsoft, AWS, Adobe, Google, Oracle, a gente é SAP. E aqui no Brasil, a gente, claro, a gente é mais... a gente tem uma abrangência menor, né? Mas nós temos aqui uma operação grande, não tão grande quanto o que tem internacional, porque a Reply é como eu falei, uma rede de empresas, a gente está espalhado no mundo inteiro. Certo. Então, eu tenho em todos os continentes, tem um ou mais escritórios do grupo Reply. E no Brasil vocês são mais focados em quê? Hoje no Brasil a gente tem 6 empresas do grupo. Tá. Quando eu falo empresa, a gente considera como virtual company, né? Então, eu tenho foco hoje muito em manufatura e logística. Sim. Nós temos um foco voltado para tecnologia, que aí é cross-market, né? Quando eu falo cross-marketing, eu atendo qualquer mercado em relação a Microsoft e a AWS, por exemplo. Tá. Você cria estruturas de Microsoft e AWS para empresas. Nós temos hoje 2 empresas, uma em Belo Horizonte e outra em São Paulo, que é focada só em tecnologias Microsoft e... na realidade, essas 2 empresas, de BH e de São Paulo, são focadas só em Microsoft. Então, toda oferta nossa gira em torno da oferta Microsoft. Certo. Né? Temos uma outra empresa aqui em São Paulo, que o foco é mais AWS. Então, nós somos Premier Partner da AWS, somos MSP da Microsoft. Então, a gente tem aí todas as competências, das 6 competências Microsoft aqui no Brasil. E as outras são mercados, né? Logística e manufatura. Muito específico o mercado de logística de distribuição, né? Para WMS, principalmente, que é o produto-chefe, entre aspas, a plataforma nossa que a gente tem. Tem um nome específico? Na realidade, são dois produtos. Nós temos um produto que chama Click Reply. E nós temos uma plataforma que chama LEA, Logistics Execution Architecture.
que é uma plataforma baseada em microserviços e a gente cobre toda a parte de logística de distribuição, end-to-end logística de distribuição. Boa. Com WMS, Dropship, Dock Scheduling, por exemplo. E manufatura, a gente trabalha com, assim, hoje os principais montadoras de automóveis do Brasil, por exemplo. Nós temos aí sistemas de gestão de produção, rastreabilidade, controle de qualidade, planejamento de produção. Então, nós temos uma oferta bem importante, a parte muito de automação industrial também. Então, nós temos uma oferta bem robusta nesse sentido. Boa. E como é que você caiu nisso, cara? Como é que... O que do nada você olhou assim pro alto e falou, você é Country Manager da Reply? Não foi assim, né? Como é que você caiu na Reply, né? Conta da sua antiga empresa. A minha trajetória já vem de bem mais de... Eu comecei com 14 anos de idade, né? Trabalhar com tecnologia. Então, de 14 anos até meus 17 ali, tava mais aquela coisa muito pessoal, muito... Mas já trabalhando com isso. E aí tive vários clientes no interior para sistemas de gestão comercial, estoque, quanto a pagar, quanto a receber, controle de estoque, enfim, conta corrente, né? Aquela conta corrente de farmácia, de loja de material de construção, que no interior era super comum isso, né? No que se refere à conta corrente, né? Anota na cadernetinha aí a minha compra aí. Era mais ou menos isso no interior, né? Então, eu comecei com TI praticamente nessa época. E depois, com a evolução ali, eu vim a trabalhar no Grupo Fiat, isso já em 99. Fiquei um tempo trabalhando no Grupo Fiat. Depois eu saí do Grupo Fiat, montei uma empresa, que comecei a trabalhar com o Grupo Fiat, com essa empresa. E nessa empresa eu oferecia basicamente... O nosso portfólio era basicamente sistemas de produção, gestão de produção. Certo. Então, como eu falei, a Reply tem uma unidade, uma das empresas, que é a empresa que, na época, deu origem à Reply no Brasil. A minha empresa foi a empresa que deu origem à Reply com a oferta, inclusive. Então, na época, na minha empresa, a gente tinha todos esses sistemas para automação, qualidade, rastreabilidade, enfim. Muito voltada para a área industrial e manufatureira. Chegou um momento que o meu cliente teve uma necessidade de ter um parceiro global. E aí, esse cliente ofereceu, na realidade, indicou a minha empresa como poderia ser uma possível empresa para o Grupo Reply fazer o processo de aquisição, né? E aí, assim... Na época a gente ficou, e aí? Vamos ou não vamos? Vai ou não vai? Só que aquele famoso ditado, carregar os ovos numa cesta só é muito perigoso às vezes. E era o caso, né? A minha empresa era pequena, eu tinha praticamente 3 clientes grandes, muito grandes, no segmento automotivo. E como teve uma indicação, falei, opa, agora ou eu vou... ou então eu corro o risco de ser absorvido, ou, sei lá, o grupo tem condição de montar uma estrutura e fazer o que eu faço, passar por cima, enfim. E aí optamos por fazer um processo de M&A. Da venda, nós vendemos a empresa, eu tinha um sócio, nós falando nós porque eu tinha um sócio na época. Nós vendemos a empresa para a Reply, e a Reply começou em Belo Horizonte, na época, a Reply do Brasil. Nós começamos em Belo Horizonte em 2011, começamos a operação mesmo. A venda foi no final de 2010. Em 2011 começamos a operação com 20 pessoas, 18, 20 pessoas mais ou menos. E hoje a gente está aí com mais de 500 funcionários, com 6 empresas, um faturamento bem expressivo. Então, a gente... ou seja... Parece que deu certo. Deu certo. Parece, aquele medo lá atrás virou uma fortaleza maior.
Antigamente, a gente tinha um problema para entrar em clientes grandes, né? Empresas pequenas para entrar em cliente grande era difícil. Sim. Hoje não, hoje é mais fácil. Você tem uma startup que tem uma ideia bem bacana, tem um produto legal. O cliente grande, às vezes, ele quer entender aquilo ali, quer fazer saving, é o mercado, né? E aí isso dificultava também na época de crescimento da minha empresa. Eu fiquei com a empresa 7 anos, mas é aquela coisa, como o crescimento, a zona de conforto é muito perigosa, né? E no meu caso foi uma questão de zona de conforto também. Sim. Estava ali, tranquilo, mas enfim, é importante que o processo fluiu e virou o que a Reply virou hoje, né? Com a venda, nós ficamos na Reply. Depois o meu sócio, na época, saiu. Ficou aí por uns 3 anos na empresa e saiu. Eu fiz o meu exit, mas a Reply pediu que eu continuasse no negócio. Então, eu fiquei na Reply ali. Depois da saída do meu sócio, eu tive que assumir toda a operação. Também, além da operação que era de minha responsabilidade, eu tive que assumir a parte de gestão, né? E aí, Reply crescendo. 2015, nós compramos uma empresa aqui em São Paulo. Você fez parte dessas aquisições também, né? Fiz parte dessas Todas. aquisições. Compramos 2 empresas aqui em São Paulo. Uma menorzinha, pequena, que deu a origem à nossa estrutura de logística hoje. E uma maior, que focou muito no segmento, que era do segmento financeiro, atendia muitas empresas do segmento financeiro. Uhum. Então, hoje a gente tem um portfólio bem grande do segmento financeiro também. Aqui em São Paulo, principalmente. Em Minas é mais a logística e manufatura. Apesar que logística a gente tem aí nos dois, a gente atende o Brasil todo, em qualquer uma das empresas, mas a manufatura, o foco inicial começou em Minas e hoje a gente atende outros lugares também, claro. Entendi. Uma coisa que sempre o público gosta de escutar é sobre essas questões de aquisições, ainda que sejam pequenas ou médias empresas. Você acabou tocando isso, né? Como é que foi esse processo? Porque, você tocava uma empresa de sistemas da parte operacional, virou gestor do nada. Depois que virou gestor, logo na sequência, foi jogar um outro jogo. Cara, né? Assim, eu acho que foram momentos diferentes, né? Momentos diferentes. No primeiro momento, foi quando eu vendi a empresa, a minha empresa. E aí, assim, eu vendi... Sem saber de nada. Sem saber de nada. Cara, você me falava de M&A, eu nem sabia o que era isso. Cara, me perguntava, tá, tudo bem. Sabia a tradução literal do negócio, né? Sim. Mas, cara, eu fiz a operação, né? Nós fizemos a operação na época, no feeling, e nada de fluxo de caixa descontado, múltiplo, nada. Foi no feeling mesmo. Fizemos uma venda boa. Acho que pro momento foi bom, né? E depois, quando entrou a Reply em si, eu estava dentro da estrutura, eu comecei a entender de muita coisa que eu não entendia. E além de ter que estudar para aprender mais algumas coisas, né? Em relação, principalmente, ao processo de aquisição, parte financeira, cara. Eu era o CTO da empresa. Caramba. A minha responsabilidade era isso. Imagina, eu começar a entender de... EBITDA, operações financeiras, garantia, scroll account para lá, para cá, liberação, enfim. E aí, assim, isso me deu uma bagagem muito, muito interessante para acompanhar esses processos que a Reply fez. Nós temos uma área específica de M&A dentro da estrutura do grupo Reply na Europa. Que fica na Itália. Claro, os especialistas estão lá e a gente sempre conta com escritórios na localização que a gente vai adquirir uma empresa, que não foi diferente aqui, né? Nós contratamos um escritório aqui que deu suporte para a gente, mas todo o processo hoje, na época de valuation e tudo, a gente foi desenvolvido pela nossa área de M&A. E, claro, estava ali acompanhando tudo, mas foi um processo bem tranquilo. Acompanhei muito de perto quando foi feito o exit
do proprietário da empresa que a gente comprou em São Paulo, né? Então, aí eu tive que seguir para ver como é que... se as metas tinham sido concluídas, enfim. Eu hoje, uma das minhas funções como Country Manager na Reply é entender o mercado, entender o gap de necessidade de oferta e buscar empresas também. Legal. No entanto que essa é uma função que eu estou sempre olhando aí, sempre estou procurando, exercitando, de trazer aí, tentar trazer algum negócio interessante para o nosso portfólio de oferta, né? Pô, fechou. Tem uma que você vai adorar, chamada Contrata PJ. Já ouviu falar? Já ouvi falar, cara. Já ouviu? Dela, cara. Pô. Exato. Tamo aí pro jogo. Só falar, né? Vai que... Deixa eu te perguntar uma coisa. Depende do múltiplo, a gente negocia. Aí, pô. Aí, galera, vocês não vão me ver mais aqui mês que vem. A gente chega no múltiplo, não tem problema. Quando você olha pro mercado de tecnologia, você que, tem bastante experiência, já opera a Reply há bastante tempo, o que você acha que está acontecendo agora? Você acha que realmente é inteligência artificial ou, cara, não é inteligência artificial, a gente ainda vai olhar para frentes de automação básica, que o Brasil é muito carente? Eu tenho uma opinião, eu vou dar, mas antes eu quero escutar a sua. O que você está achando do mercado de tecnologia? Cara, sem dúvida nenhuma, inteligência artificial é praticamente a quinta revolução industrial aí que a gente tá tendo. Isso não tem dúvida nenhuma disso, né? A gente precisa muito... Esse é um ponto de vista muito pessoal, mas a gente precisa muito entender quem realmente está usando inteligência artificial e quem está, fazendo... Como a gente fala em italiano, fazendo finta, né? Faz finta que... não vem a palavra em português aqui, mas... Tipo, tá enganando, tá fingindo. Tá fingindo que tá fazendo alguma coisa com inteligência artificial. Na realidade, a gente vê muito caso disso, né? Às vezes o cara coloca um painel de BI ali e fala que os dados daquilo ali tá chegando via inteligência artificial. Tem um banco de dados que tá criando um painel de BI, cara. Então, assim, é um ponto... É um ponto a ser avaliado para empresas que forem adquirir, comprar produtos ou usar plataformas, enfim. Eu acho que esse é super importante isso. Eu, pelo menos, eu acho porque tem hoje muita... Como qualquer outra, não estou falando só de inteligência artificial, como qualquer outro tipo de tecnologia, tem empresas A, B e C. Eu acho que tá muito claro a minha... Não sei se está claro a minha posição aqui, mas eu vejo isso. E, assim, realmente, hoje a gente tem uma facilidade enorme, primeiro, pelo volume e pela quantidade de produtos, plataformas e empresas que estão saindo no mercado que estão facilitando a vida de muita gente, né? Algumas interessantes, outras nem tanto, outros fazem mais do mesmo, mas eu vejo, do meu ponto de vista, que realmente a gente hoje tá no momento de mudança total na nossa área de tecnologia. Veja pelo parte de desenvolvimento de software, usando plataformas de codificação. Você pega um Lovable, o Copilot, Microsoft. Copilot, cara. Nós desenvolvemos uma aplicação na Reply em 2 semanas. Uma aplicação super complexa, para uso interno nosso, com Copilot. Nossa integração com gateway de emissão de nota, tudo com Copilot. Bizarro, então, né? Assim, é um negócio que a gente iria fazer, gastar lá, 2-3 meses para fazer, para desenvolver. Cara, foi 2 semanas, 2 pessoas. Sensacional, né? Então, assim, eu acho que isso faz diferença, né? Nós fizemos um benchmark para um cliente, a gente tem uma eficiência de 60% no desenvolvimento de software. E aí o pessoal pode falar, vai acabar os desenvolvedores? Não vai acabar o desenvolvedor. Não vai acabar. Só que os desenvolvedores vão ter que ser mais especialistas. E vão ter que saber mexer mais em plataformas, né? Eles estão acostumados, né? Eu atuei bastante tempo com a parte de tecnologia, você sabe?
eles são acostumados a simplesmente codar e fazer lá os códigos e ser, às vezes, muito puristas naquela criação. E hoje você tem que saber que, cara, make é vida. O make é vida. O make, o lovable, ele é vida. Hoje você vai pegar eu imagino, sei lá, a facilidade hoje que a gente tem, né? Antigamente você tinha que fazer na mão muita coisa. Você tinha uma tabela no banco, você precisava criar uma classe que iria alimentar aquela tabela ali para criar uma tela para fazer um cadastro, sei lá, um cadastro de cliente, por exemplo. Você tinha toda uma estrutura. Hoje, com o Copilot, você definiu a estrutura, você fala, eu quero isso, assim, já te gera tudo. Já te gera script de banco, já te gera back-end, front-end, já te gera tudo, cara. Coisa com 10 minutos você faz isso. Então, assim, bizarro, né? é surreal isso, né? Essas coisas realmente fazem a diferença para o desenvolvimento. E as empresas de tecnologia, no meu ponto de vista, elas vão ter que ser mais especialistas no negócio do cliente do que propriamente só na tecnologia. A tecnologia vai ser sempre o meio, né? Para a gente, talvez, seja o fim, né? Que é a coisa. Mas para o cliente, que é o nosso quem paga a conta no final, é o meio. Então, tecnologia vai servir para ele chegar em algum lugar. Algum lugar, sei lá, uma empresa aqui de varejo, uma empresa de logística, um banco. Ele tem o business dele ali, que a tecnologia é o meio da operação. Então, nossa. Uma coisa também que me chama muita atenção nessa tua caminhada é a quantidade de pessoas, né? Hoje vocês estão com quantas pessoas? Mais de 500. Mais de 500. Mais de 500. E você tinha quantas pessoas na tua empresa? Acho que era 18. A gente 18. fechou com 18 pessoas. Se eu não estiver enganado, acho que foi 18. Foram 18 pessoas. Só uma pequena grande diferença. E você atua hoje, eu conheço o teu negócio, você atua hoje muito com modelos híbridos, remotos, com 500 pessoas, um time que está no Brasil todo. Como é que para você é fazer gestão de pessoas nesse formato? Que é um pouco do meu formato também. Lá na Hyper, os consultores são remotos, híbridos, mas é um desafio. E provavelmente muitas empresas estão voltando para o presencial, sim, a gente sabe, mas muitas não vão voltar. É um modelo que se instaurou como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de aquisição de boas pessoas, uma ferramenta de modelo de negócio. Antes era só um tipo de escolha, né, de como o colaborador ia trabalhar, e hoje, na verdade, se tornou uma ferramenta de tomada de decisão na gestão. Como é que você está fazendo a gestão disso? O que você faz para garantir a eficiência, aí, como você falou, do seu time nas entregas para os clientes? Cara, assim, gestão de pessoas sempre é complexo, né? A gente sabe disso. É bem complexo. Então, quanto maior você tem uma estrutura maior, mais complexo é. E ainda mais nesse formato, que tem muita gente... Nós temos hoje profissionais de todos os níveis, né? Do júnior, que é recém-formado, nem vou falar do recém-formado, do estagiário, do recém-formado, do júnior até o sênior, nível de gerência e tudo mais. Cada um tem uma posição. Eu acho que tem hora que a empresa tem que se posicionar também, né? Eu acho que tem hora não, a empresa precisa se posicionar em função disso. Hoje nós temos uma estrutura, na nossa estrutura, nós temos um RH que faz parte da holding no Brasil. Certo. E o RH atende todas as empresas da nossa estrutura no Brasil. Cada empresa tem o seu diretor, né, seu diretor operacional. Algumas empresas que têm mais de um diretor. E abaixo dessas empresas nós temos as unidades de negócio. Então, tem empresa que tem uma unidade de negócio, tem empresa que tem 3 unidades de negócio. E geralmente cada unidade de negócio tem um gerente, né? Então, é só para contextualizar de como funciona na nossa estrutura. É claro que... É bom que dá dando para visualizar. Isso. É claro que nessa estrutura, né, nossa, acaba sendo que o topo da pirâmide, às vezes, tem que tomar decisões mais difíceis, né? E tem que estar muito alinhado, tem que ter aquele fit cultural, tem que estar muito
Às vezes uma empresa tem um modelo de negócio, outra empresa tem outro modelo de negócio, mas o fit cultural tem que ser o mesmo. Não adianta eu contratar uma pessoa que não tem quer nada colaborar, que não tá... Então, esse é um ponto. E o nosso modelo de contratação a gente mudou. A gente tem nós temos uma metodologia que a gente usa no grupo todo, no mundo inteiro, onde o RH tem uma metodologia que, ao final de várias entrevistas, a gente tem uma pontuação, né? E aquela pontuação avalia ali a parte de fit cultural, de como a avaliação técnica é outro processo, né? Que é de responsabilidade de cada diretor ali, tem a responsabilidade de avaliar tecnicamente o seu novo colaborador ali, o seu possível colaborador, né? E isso hoje, a gente fez essa mudança, antes era o contrário, a RH fazia a parte técnica junto. Então, a gente fez uma alteração na estrutura que eu otimizei bastante custo de recrutamento, porque hoje eu deixo a cargo de cada uma das empresas para fazer o hunting da parte técnica e trazer, num segundo momento, para uma entrevista com a RH. Então, é claro que cada empresa é treinada para saber apresentar a Reply de uma forma padrão, todo para aquele candidato. E depois a gente vem para um fit cultural, que é uma segunda etapa. Dessa forma, eu consegui otimizar muito o meu time de recrutamento, que antes era muito grande, e agora ficou um time razoavelmente pequeno, né? E o Papo de CEO agora tem como patrocinador oficial a Transferum, uma empresa de infraestrutura em blockchain e criptoativos. Um dos principais produtos da Transferum é a solução de pagamentos, que conecta toda a infraestrutura bancária, blockchain e criptoativos em um único sistema, te dando mais segurança e diminuindo seus custos. Se você quiser conhecer mais sobre a Transferum, não deixe de acessar www.transferum.com.br. Sim, a gente teve muitos problemas de turnover num determinado período aí. Eu acho que foi aquele boom pandemia ali no finalzinho, que tava assim, contratação, tinha gente de tudo quanto é lugar. Mas aí a galera tava bidando, né? Fazendo justamente, uma tava um loucura. leilão, né? Porque lá naquela época virou um leilão, né? Então a gente teve um turnover bem alto. Hoje o turnover nosso é super baixo. É claro que a gente montou várias ações para isso também, né? Ou seja, refizemos toda a nossa política de cargos e salários, todo o planejamento do plano de carreira, fizemos uma reestruturação de salário realmente. É claro que dentro das condições de custo de planejamento também. Não é de um dia para o outro eu vou chegar e falar, olha, agora a partir porque eu preciso ajustar aqui meu plano de cargos e salário, você está sendo promovido, ou não dá para fazer isso, né? Não dá para ser doido e aumentar o custo do nada sem critério. Então, mas a gente implementou várias políticas onde, com médio prazo, a gente conseguiu ter uma equalização, digamos assim, da posição atual com a nossa política de cargos e salários. Isso fez com que a gente reduzisse muito turnover. Nós estamos trabalhando a gente tem bastante evento na empresa. Isso ajuda a trazer o pessoal para o escritório. A gente tem eventos com dinâmica de grupo, enfim, a gente tem todo mês, tem 1, 2. O pessoal... A gente está fazendo uma operação agora de mudança de escritório justamente para facilitar a localização aqui em São Paulo, principalmente. Então, assim, a gente está continuamente evoluindo para melhorar a condição de vida e trazer a condição de vida do nosso colaborador ali, em função não só salário, mas do bem-estar do trabalho do funcionário dentro da empresa e tal. Então, assim, a gente sabe que o mercado de TI hoje, preferencialmente, o pessoal quer ficar de home office mesmo. Sim. Porque tem muito funcionário que performance e responsabilidade, ok, mas tem muito funcionário que hoje, desculpa, mas não tem responsabilidade. O cara trabalha em 2 lugares, às vezes. A gente já pegou casos onde o profissional trabalha em 2 lugares. Sim. Então, assim, tem algumas coisas que não são toleráveis, né? Então, principalmente por questões de valores da empresa e tal.
E além da gestão, você também acaba trabalhando muito com a metodologia ágil, né? Você olha muito a questão de tarefas. Hoje você usa qual sistema para poder fazer isso? Cada Microsoft? Empresa, a gente tem Microsoft, a gente tem... eu acho que é Asana. Cada empresa tem autonomia para escolher seu tem, sistema. Tem. Essa é uma política global da Reply. Eu não posso engessar. Nós temos uma metodologia, um framework, chama Reply Agile. Quem quiser utilizar, beleza. Porque não são todos os clientes que se permitem a utilizar a metodologia ágil, né? Sim. A gente sabe, eu tenho cliente que a gente trabalha com waterfall padrãozão até hoje. Que tem que ser. Aí eu trago para o lado nosso de desenvolvimento a metodologia ágil. Mas para a parte, por exemplo, levantamento de requisitos, essas coisas, tem muito cliente que não me permite hoje. Não, eu tenho que ter a especificação funcional detalhada XYZ, tem que ser aprovado pelo meu time, pelo meu key user, detalhamento, tela, protótipo de tela e tudo. Tem cliente, cara, com uma história simples, eu já resolvo o meu problema do requisito, entendeu? Então, depende, cara. Você, na holding e nas empresas, divide como? O que está em CSC? Financeiro, RH? Financeiro, RH, marketing, a nossa TI interna. TI interna. Social. Área de social. Eu falo que o social e marketing, muita gente me pergunta isso, né? O marketing meu é da porta para fora, o social é da porta para dentro. Ah, é? O meu social é a área interna de eventos, de toda a parte de relação do funcionário, um endomarketing ali, porta para dentro. Entendi. O marketing, porta para fora. Então, branding, oferta, essas coisas é responsabilidade do meu time de marketing. Eventos, social. Entendi. RH, eventos com RH. Eu tenho um evento que o RH faz praticamente com os funcionários. É uma iniciativa do meu time de RH que chama Reply Connect, que é um evento que a gente faz a cada 3 meses. Traz o pessoal todo para o escritório e tem dinâmica. Isso não quer dizer que as pessoas vêm a cada 3 meses para o escritório, não, tá? Estou falando que esse evento em específico ele ocorre a cada 3 meses. Tá, para deixar claro. Deixar claro. Não, as pessoas estão no escritório uma vez por semana, pelo menos. A gente tem gente espalhada no Brasil todo, cara. Então, assim, dentro das possibilidades das locações do pessoal, o pessoal tá indo ali. Cada empresa tem uma certa flexibilidade para fazer a gestão disso. Isso não quer dizer que os gerentes e diretores têm essa mesma flexibilidade. Eles precisam estar mais presentes no escritório. Como eles estão nesse ano agora, principalmente, a gente teve uma diretiva global que a gente quer uma presença maior do pessoal no escritório. Ou seja, o exemplo vem de cima. Boa. Né? E, então, as tuas unidades de negócios ficam com a parte operacional e vendas. Isso. É isso. Operacional e vendas. E o CSC todo, RH, marketing financeiro, TI, compliance, governança, tudo estrutura da holding. Entendi. Tudo na holding. Entendi, faz sentido. Aí se quiser fazer uma solicitação de marketing, a galera abre uma solicitação vai para a holding. Vai para a holding apoia, mas as empresas também, eu tenho, por exemplo, empresas, principalmente empresas que têm produto, que no caso Logistics, por exemplo, na área de logística, nós temos uma pessoa de marketing que ela é alocada nessa estrutura para fazer a gestão de marketing. Eu tenho outras empresas do grupo que contratam agências externas, porque assim, o meu marketing não é tão grande aqui. Sim. E o meu marketing suporta, ajuda, dá todo o suporte que precisa, mas às vezes tem ações específicas que precisam ser desenvolvidas pela empresa, pela aquela estrutura ali, aquela unidade de negócio. Então, ela tem, claro que sempre sobre o olhar, o controle, que eu falo de qualidade ali do time de marketing. Entendi. Entendeu? A gente não trava. A coisa não é travar as empresas. Tem que deixar as empresas. Por que na Reply hoje tem uma particularidade? Muita gente pode falar, mas mais de 150 empresas no grupo, por quê? A Reply, quando faz uma aquisição,
Primeiro ela vai ver se faz fit com o negócio dela, tal. O fit cultural também é super importante. Ela traz aquela empresa para dentro do grupo, mantém aquela estrutura operacional, aquele DNA da empresa ali, da oferta, aquela oferta ali em determinado segmento ou tecnologia, enfim, e aplica governança em cima. Entendeu? Por isso que a gente tem um volume desse. Então, acaba que isso dá um balanceamento. Eu tenho, sei lá, mais de 180 empresas no grupo, mas às vezes uma tá boa agora, a outra dá uma... Então, a gente acaba tendo um balanceamento de negócio, né? É muito diferente de muitas empresas que às vezes eu compro uma empresa, coloco dentro da minha estrutura, pulverizo, a minha oferta pulverizei a marca, acabou. Não existe mais a marca X, só tem a marca principal. Não, cara. Nós temos aqui no Brasil hoje, tem Hermes Reply, Logistics Reply, Cluster Reply, Air Reply e Consisto Reply. Então, nós temos sempre Reply em todas, mas nós temos empresas virtual companies nessa estrutura. Entendi. É como se fossem divisões, vai. Sim. E é bom que você dá autonomia para a galera continuar tocando e o que... É isso. O que normalmente aplica mais governança, você joga para holding. Isso. Toda a parte de management reporting, a parte financeira, gestão, é tudo holding, cara. Então, assim, controladoria, tudo holding. Até porque não dá para ser diferente, né? Nesse caso tem que ser assim. Aí, uma curiosidade. Digamos que a Logistics lá solicite para fazer uma ação de vendas. Da onde sai esse budget? Dela. Então, ela vai ter uma linha lá. O budget de além do budget de marketing da holding, nós temos o budget... cada empresa define o seu budget de marketing durante o business plan anual que a gente faz. Entendi. Entendeu? Então, ela define ali quanto que ela quer gastar e submete o business plan. E aí, eu e mais outras pessoas, né, com o executivo que segue aqui o Brasil junto comigo na Europa, a gente avalia e... O teu CSC ele é custeado pelas unidades, né? Depende. Tem algumas coisas que sim, tem outras coisas que não. Indiretamente, sim. É custeada pelas empresas. Por quê? Hoje, na estrutura nossa, eu tenho um percentual X sobre a receita que é direcionado para a empresa. É como se é um FII. Tá. Então, ou seja, em função aquele FII, ele já me cobre várias coisas. Já me cobre o custo de marketing, de RH, do financeiro... Mas não me cobre uns outros custos que esses custos são rateados. Por exemplo, quando eu estou falando de eventos. Cara, eu posso criar um evento amanhã. Diferente. Então, o custo de evento, como é um pouco mais dinâmico, ele é rateado para as empresas. O custo de escritórios é rateado para as empresas, claro. O custo de TI é rateado para as empresas. Então, eu tenho alguns custos que são rateados, outros que não são rateados. Isso é uma política interna do grupo, né? Entendi. Mas é um processo de CSC normal, onde você compartilha custo em função, depende do caso, em função do tamanho da empresa, do volume de receita que ela gera, ou em função do número de pessoas, depende do caso. E como é que é pro Fabiano estar numa estrutura multinacional onde você toca Brasil e tem que reportar para os italianos essas operações? Como é que é essa dinâmica? Pô, a galera te dá muita liberdade ou não? A galera prende bastante porque tem muita coisa que tem que bater lá, porque é uma empresa aberta, né? Claro, uma empresa listada. Uma empresa listada. Então, assim, é outro jogo diferente de uma multinacional de capital fechado. Com certeza. Né? Você está jogando 2 jogos acima, né? Uma é jogar numa multinacional e outro jogo é multinacional de capital aberto. Isso. Então, muda muita coisa. Como é que é isso? Cara, assim, o compliance é muito forte. Imagino. Né? O compliance é muito forte. Nós temos muitas regras de compliance. E, assim, a minha relação com a Itália é super tranquila. Que bom. Super tranquila. Eu nunca, sendo bem sincero com você, eu acho que de todos esses anos que eu já estou na Reply, eu nunca tive problemas em relação a compliance, a questionamentos. Questionamento, eu acho que todo é normal isso, né? Você vai apresentar um relatório, o resultado, beleza, o que está acontecendo, isso, por que está dando isso, por que você está a menor esse ano, você está com resultado assim assado, o que está acontecendo? A gente tem esse avançamento mensal na estrutura.
Então, eu tenho um business plan que eu defino em outubro e novembro, pro ano seguinte. E todo mês a gente faz uma reunião de avançamento, uma revisão, a gente chama de review, dentro da nossa estrutura. Faço uma review onde eu verifico os resultados daquele período anterior e replanejo, se necessário, os próximos meses. Isso, todo mês a gente faz isso. Eu só não faço em agosto porque é férias na Europa. Mas o restante, agosto e dezembro. Eu só não faço isso nesses 2 meses. Mas janeiro eu fecho o ano anterior. Então a gente tem um processo bem rigoroso. Porque essas informações do Brasil, elas vão para um network de empresas. Esse network vai para um cluster de empresas, de networks. Caraca. E esse cluster de networks consolida o resultado do grupo. Caramba. Então, nós temos uma pirâmide, se a gente for ver. O grupo, a principal, aí, a nossa headquarter global, tem uma estrutura de clusters. Abaixo do cluster tem uma estrutura de networks. Abaixo de networks eu tenho as empresas. Entendeu? Então, esse custo é um jogo diferente, né? É muito diferente. É muito diferente daquilo que eu... Mas você gosta. Eu gosto, cara. É interessante, é dinâmico. Sim. Eu gosto porque é dinâmico. Porque se fosse uma coisa que eu tivesse que fazer todo dia a mesma coisa, me desculpa, eu não tava mais na empresa. Não tava. Seguramente eu não tava. Mas é um negócio dinâmico. É um problema por dia. Antes de 10 minutos antes ali, tava resolvendo um pepino. Então, eu gosto desse negócio, desse game agitado. Às vezes é um pouco cansativo, coisa, mas faz parte, cara. Hoje na tua posição você lida pouco com o cliente final, né? Porque você tem já uma diretoria que faz esse papel. Eu lido pouco. Alguns clientes estratégicos, né? Que a gente tem, os clientes, depende do tipo de alguma negociação mais sensível, mais estratégica, alguma coisa, eu entro no... Mas eu tô sempre conversando com o cliente. Eu não é que eu, apesar de ter os diretores que são os responsáveis pela operação e de estar naquela relação com o cliente ali, muitas das vezes a escalada sobe, né? Imagina. Então, aí tem que resolver. Então, geralmente, quando um cliente me chama, eu já sei que boa coisa não é. Acho que 80% das vezes acontece isso, algum problema, alguma coisa assim, ou uma ajuda às vezes. Mas eu procuro estar sempre perto. Então, nós temos, por exemplo, uma coisa que a gente não abre mão, nós temos uma área de qualidade, que a gente faz pesquisas com os clientes a cada 3 meses. Então, a gente tem... Cara, a gente está... Hoje no Brasil, a gente está com a nota máxima. Pô, que legal. Nota máxima de satisfação. Nosso Customer Satisfaction, a gente está com a nota máxima. Mas, assim, é um trabalho de formiguinha que você tem que ir ali cuidando. Nós temos, às vezes, como eu mencionei, a gente, por ter empresas diferentes que, às vezes, trabalham de uma metodologia diferente, uma forma de trabalhar diferente e atuam no mesmo cliente. Então, a gente não pode deixar ter aquela percepção de que eu tenho 2 empresas, sabe? Uhum. A gente tem que ter a marca nossa, a marca Reply. Então, isso no início era complicado. Mas hoje não. Hoje acho que as empresas trabalham muito em conjunto. Esse é um ponto muito positivo. A gente trabalha em conjunto. Por exemplo, hoje a gente trabalha em conjunto com a empresa da Alemanha. A gente exporta muito serviço. Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália. Então, sim, nós temos um time grande prestando serviço para empresas fora. Que é interessante. Sim. Interessante. Sim. Vender em euro, em dólar é bom, né? Pô. Ainda mais agora, o Trump aí, com esse negócio do Trump, pô. Caramba, velho. 50% de taxação. Eu não sei como é que vai ser pro lado nosso de serviço ainda, né? Como o negócio foi ontem, né? Eu nem sei se a gente pode falar isso, a data ali, mas tudo bem. Como foi ontem, eu não sei se serviço vai entrar, se é só produto, enfim. Não dá para saber, cara. Entendo. Quando a gente olha para a Reply daqui a 5 anos, o que você imagina que a Reply vai chegar? Quais são os seus próximos passos dentro da tua estratégia de negócios? Cara, eu acho que
a gente está sempre reforçando a marca Reply, né? A marca Reply hoje, aqui no Brasil, está em constante crescimento e abertura para visibilidade de mercado. Na Europa já é uma marca consolidada. A gente está entre as 5 maiores empresas da Itália, por exemplo. Caramba. De tecnologia. A Reply fatura hoje 15 bi, né, reais global. Caraca. Então, e no Brasil não. No Brasil a gente tá crescendo, né? Tá crescendo de forma muito orgânica, né? A gente teve as aquisições, mas as aquisições, se a gente considerar todas as aquisições que a gente teve hoje, sei lá, 20% do nosso time hoje atual pode ser considerado aquisição. O restante foi tudo no crescimento orgânico. Caramba. Inclusive receita e tudo segue mais ou menos nesse percentual. Eu acho que não tem dúvida nenhuma que a gente está investindo pra caramba em inteligência artificial hoje. Hoje é o nosso mote tecnológico ali para fazer diferente, né? Para estar aí fornecendo, enfim, ofertas para os clientes, mas usando inteligência artificial, seja em todas as empresas. No ano passado, no ano retrasado já, quando a gente começou, gente, vocês têm aí um desafio pela frente e todas as empresas nos business plan, o pessoal apresentou aí várias soluções já, investimento para a inteligência artificial. Eu não tenho dúvida nenhuma que nesses próximos anos ainda continua nessa pegada de trazer soluções, agora com agentes, enfim. Sai um pouquinho do... Quando a gente fala de inteligência artificial, eu acho que vem muito na cabeça na imensa maioria, ChatGPT. Esse é um grande problema. Quando a gente você fala isso, todo mundo relaciona. Todo mundo que não tenha, talvez, um conhecimento maior em relação a isso. Mas é muito visível isso, né? E a gente está procurando... A gente tem plataforma hoje já da própria Reply, plataforma proprietária, para facilitar aí uma série de criação de agentes, sabe? Então, o investimento está bem alto. O nosso RH mesmo, por exemplo, hoje a gente tem ferramentas de IA para facilitar a vida do colaborador. O cara quer saber qual é o contato de não sei quem, não sei o quê. Eu quero saber como é que eu faço para resolver um problema no meu contra-cheque. Enfim, tem uma pancada de coisa, sabe? Currículo, nós temos uma outra ferramenta do grupo que é praticamente chama de Skill Center, todo voltado para inteligência artificial. A gente usa IA por trás. O nosso CRM hoje é baseado em inteligência artificial. Nós desenvolvemos. Antigamente eu entrava no CRM, preenchia, sei lá, qual que é o cliente, qual que é não sei o que, preenchia os campos todinho na tela. Agora não, eu escrevo um texto, olha, estou com o cliente X na oferta Y, no valor Z, assim, assado. Eu descrevo, ele já automaticamente já insere todos os campos na minha tela do meu CRM, cara. Caraca. E qual é o teu CRM? Dynamics. Porque vocês usam muito Microsoft. Então a gente desenvolveu uma ferramenta para integração. Que legal, cara. Muito, muito fantástico, cara. O cara pega o WhatsApp, grava aquele negócio ali, já joga o texto que ele quer. Tô assim assado. Já pegou, já jogou a informação. Que legal. Você acha que no Brasil a gente está tendo de volta um crescimento maior na parte de tecnologia? Porque se a gente for olhar pós-pandemia, a gente teve aquela enxurrada de layoffs e a maioria das empresas de tecnologia andando de lado. Nem sei como é que foi com a Reply. Mas a maioria das empresas de tecnologia foi de lado. Você acha que já voltou o momento de crescimento para as empresas de tecnologia? Cara, eu não, assim, é claro que nós como Reply, nós crescemos, a gente cresce na média de 20% ou mais no ano. Então, assim, nos últimos, ano de pandemia, a gente cresceu, sei lá, 28%. No 2020. Então, Reply não tem crise. Assim, até então, a gente não tem problema, graças a Deus. A gente vem crescendo bastante, na casa de 2 dígitos sempre. E é claro que pandemia trouxe os problemas, né? A gente teve problema nos primeiros meses,
Foi aquela curva, a gente estava em crescimento, de repente deu aquela queda, 2 meses, mas nós crescemos pra caramba, né? Em 2020, 2021 também crescemos bastante. Layoff, cara, era esperado isso já. Né? Porque tava um boom muito grande, salários estratosféricos e... O pessoal pirou, né? Cara, por quê? Todo mundo precisava sair para digital, cara. Todo mundo precisava vender no digital. A pandemia, você não tinha condição de assinar um contrato, ver as plataformas de assinatura, as plataformas de assinatura de documento. Tanto que essas plataformas cresceram. Sim. Né? Então, isso fez com que... mudou completamente o contexto. Antes você tinha que ir no cartório. Quanto você vai no cartório? Eu nem sei qual foi a última vez que eu fui num cartório. Eu não fumo. Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa, eu acho que veio para ficar, não tem dúvida nenhuma. O próprio governo informatizou bastante coisa, né? Demais, cara. A gente avançou muito. Digitalizou muita coisa, né? Então, isso foi bem produtivo. Coisa. Eu acho que a tendência a partir do momento que você tem uma oferta consistente, tem uma relação com o seu cliente sólida, uma entrega de qualidade, não tem por que você decrescer, vamos falar assim. Ou então, tecnologia, acho que tem mercado para muita gente. Claro que tem que ser um pouco sério, né? Claro. O que você imagina em termos de novas frentes para Reply nos próximos anos? Você já tem alguma coisa, algum cheirinho do que, cara, a gente vai... Além de inteligência artificial, claro, tem mais alguma frente tecnológica que você Até imagina? tem, mas aí também... agora já é estratégico. Já tem algumas coisas estratégicas que não dá para falar. Mas a gente tem sim. Inclusive, eu estou em algumas frentes interessantes aqui no Brasil, já estudando para algumas coisas, porque, como diz, outubro e novembro logo está chegando e já vai fazer parte do nosso planejamento para o próximo 2026. ano. A gente já tem algumas coisas bem interessantes aí que a gente já está vendo aí, mesmo processo de M&A, enfim, aquisição. E qual foi o maior problema que você já passou na Reply, assim? Estamos falando de coisa boa, mas um que você falou, cara, foi o maior problemão que eu enfrentei dentro dessa dinâmica de tecnologia. Talvez não só na Reply, mas na sua carreira, cara, assim. Eu acho que talvez na Reply, assim, já problemas do dia a dia, normal, coisa, mas acho que eu nunca tive um problema, assim, sabe aquele problema que, sei lá, um problema que não dá para resolver ou complexo demais. Enfim, eu acho que a gente nunca teve isso. Mas eu já tive um problema na minha carreira, quando eu lembro que eu trabalhava ainda no Grupo Fiat e a gente fechou um contrato. Eu trabalhava na área de software, que era uma spin-off que a Fiat fez com a IBM na época. E aí a gente pegou um primeiro cliente externo do Grupo Fiat. Primeiro cliente fora do Grupo Fiat. Cara, putz. Sabe aquele negócio de você dimensionar mal um projeto? Você dimensionou muito mal. Cara, não foi só eu, né? Tinha um time, mas eu era, na época, um gerente de projeto. Eu tinha essa responsabilidade ali de escopo, gestão, só que assim, o projeto foi muito mal dimensionado e era para um cliente grande. Cara, acho que talvez esse tenha sido mais... Sabe aquela coisa tipo, putz, agora eu vou perder meu emprego. Sabe aquele negócio assim, agora eu tô perdido. E eu acho que talvez tenha sido o meu maior problema da minha carreira hoje, talvez tenha sido isso. Mas por que isso? Por falta de experiência, cara. Eu não tinha experiência, eu não sabia gerenciar projeto na época. Cara, o meu negócio era desenvolver código. Me dava um Visual Studio ali que eu desembolava. Eu não sabia gerenciar projeto. Me colocaram para gerenciar projeto. Então, eu não tinha aquela experiência. Da mesma forma que eu não tinha experiência de gestão, porque eu sempre fui um cara da área técnica. Eu tive que aprender. Aprendi a gerenciar projeto na época, aos trancos e barrancos. Já tive alguns casos, sim. Não, acho que eu estou lembrando um outro caso na Reply, mas foi um caso complexo, que a gente trouxe uma operação para o Brasil e essa operação, menos mal que era
um greenfield de um cliente, mas foi uma operação que deu muito trabalho para a gente colocar em pé. Deu muito trabalho. Mas hoje eu tenho uma estrutura que faz a gestão dessa operação, mas uma estrutura foda. Ou seja, eu trouxe uma oferta para o Brasil muito consistente, né? E hoje tem um time foda que gerencia isso. Então, assim, ter sucesso dá trabalho, cara. Dá trabalho. Ter um time de alta performance dá trabalho. Então, assim, a gente teve muito trabalho para trazer uma oferta para o Brasil. Hoje essa oferta é uma das principais nossas aqui no Brasil, mas a gente sofreu. Imagino. Sabe, barreira de língua, o time. Então, assim, hoje na Reply, em muitas das empresas, cara, se eu não trago um cara que fala inglês ou italiano, o inglês, no caso, na realidade, a língua preferencial, né? Ali. Mas se eu não trago isso, como é que eu trabalho com uma operação internacional? Não tem jeito, cara. Impossível. Não tem jeito, é impossível. Então, e é uma barreira. Porque a hora que aqui no Brasil hoje, você sabe da dificuldade que a gente tem. Sim. Né? A gente tá atrás em algumas coisas. Não tem jeito. Faz parte do Brasil. Não é de São Paulo, de BH, do Rio, enfim, qualquer coisa. É o Brasil. Talvez a gente tem muita deficiência em algumas coisas. A gente vê em termos de adoção de tecnologia. Né? Se você olha um relatório do Gartner, o Brasil demora 2 anos e pouco para adotar uma tecnologia que já está rodando no ápice, na curva lá em cima de adoção de tecnologia. Você olha isso, o Brasil demora 2 anos mais ou menos para adotar. Isso porque há anos atrás demorava ainda mais, né? Demorava muito mais. Hoje não. Hoje ainda demora. Eu vou citar o exemplo de indústria 4.0. Boa. Quantos anos que a Alemanha já está com indústria 4.0? Hoje já está falando de indústria 5.0, pô. Ninguém tá falando. Então, depois disso, a Europa começou engajando investimentos altos em empresas para fomentar a indústria 4.0 e tal. E Brasil, nada. Brasil, há 2 anos atrás, não, agora nós estamos na indústria 4.0, sabe, cara? Nós estamos no início de uma nova revolução, que é o que veio. Inteligência artificial. Então, assim, indústria 4.0 não é só você ligar um PLC com uma máquina, um robô ali. Não é só isso, cara. Não. É coleta, é análise de dados, é machine learning, é predição, enfim, tem uma série de coisas. Isso dá um contexto mais estruturado para isso, né? E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem tanto investimento como a gente gostaria. O governo investe sim, agora tem bastante coisa, principalmente a Fiesp, FIENG, a FIRJ, lá no Rio de Janeiro, né? Firjan, no Rio de Janeiro. Enfim, estou falando do mercado que a gente conhece mais, né? Sim. Claro que tem outras áreas aqui que tem esse investimento, mas, assim, no caso de indústria mesmo, a gente teve um gap bem considerável, grande, né? É grande. Boa. Cara, Fabiano, o papo tá muito bom. Que história, muito bom ver como é que você pensa em termos de gestão, a galera entender como é que funciona uma multinacional. Eu sempre termino pedindo uma dica para quem tá aqui, para os nossos ouvintes do teu setor. Então, imagina que do outro lado agora tem um CEO de uma empresa de tecnologia que tá precisando conseguir mais resultado, conseguir espaço, seu lugar ao sol. Que dica você daria para esse cara, para ele conseguir rampar como você rampou? Eu acho que a principal é gerar valor para o cliente. Não tem dúvida nenhuma. Como que você pode gerar valor para o seu cliente em relação a implementar tecnologia, implementar solução? A gente tem que sair um pouquinho daquela coisa de que... primeiro, para de vender commodity. Commodity que eu falo é alocação, desenvolvimento pontual. Isso pode ser interessante em alguns casos, sim, principalmente quando a empresa está começando, né? Mas isso não garante futuro para a empresa. Você não gera valor para o cliente. Quando você tem uma recorrência consistente, falo isso por experiência minha, quando você tem uma recorrência consistente com o cliente de um serviço que você fornece ou uma solução que você fornece,
aquilo ali está gerando valor para o cliente, porque senão ele já teria a oportunidade de trocar você por um mais barato da esquina. Então não tem dúvida nenhuma, não tem dúvida nenhuma. E com commodity, se você fizer commodity de TI, que é alocação principalmente, que é projetos, coisa simples, coisa que não agrega tanto valor ali para o cliente, você pode ser trocado amanhã, cara. Então, eu acho que a principal função, a principal coisa é como que você pode pensar para gerar valor para o seu cliente. E para isso você precisa entender do negócio do cliente. Você precisa saber o que o cliente faz, como é que ele faz, qual que é a estrutura, quais são os processos. Eu não vejo outra alternativa, cara. E você, obviamente, conhecer de tecnologia, conhecer o que você pode usar para fornecer para o cliente ali uma solução interessante. Acho que não tem muito mistério. Acho que é isso. Golaço. Galera, Fabiano Maciel, Country Manager da Reply, muito obrigado por você ter topado essa conversa, adorei. Valeu, irmão. Não dá pra deixar de te dar um presentinho mínimo, óbvio. Que é isso, hein? Melhor camiseta do mercado, Aqui, vocês sabem que eu sou fã. E aí, ó, viu? O cara, sempre de mínimo, vai ter mais uma aí. Obrigado, vocês já sabem, Papo de Seu 15% de desconto lá na Minimal. Parceiros, eu só uso Minimal e amo. Também não posso deixar de agradecer também você que está curtindo e compartilhando esse podcast. Se você não curtiu, compartilhou, eu vou deixar para te agradecer no próximo podcast. Então, curte e compartilha, meu amigo, porque tem muita gente trabalhando para levar essa palavra, a palavra do Fabiano, para mais pessoas. Então, curte, compartilha. Minhas redes sociais, Dario_Pérez, LinkedIn Dario Pérez. Você quer deixar as redes da Reply ou a sua? Fica à vontade. Instagram, Reply Brasil. LinkedIn, Reply Brasil. E a minha pessoal, Fabiano Maciel, Instagram. Boa. Golaço. É isso, pessoal. Até a próxima. Fabiano, muito obrigado. Tamo junto. Irmão. Valeu.